O caminho do bem, o caminho do bem, o caminho do bem. Já iniciou, está acontecendo. Voz racional, não estou sabendo. Olá pessoal, como é que vocês estão? Estou com saudades e claro, já estamos mais uma semana do nosso Conta Aí. É muito óbvio, né? É óbvio que eu quero que você comente, que você curta, que você se inscreva no nosso canal e compartilhe com as pessoas que você quer que receba a nossa reflexão de hoje. Eu queria falar um pouquinho sobre esta situação que a gente vem vivendo no nosso país, em que a gente se depara com diversas questões de racismo e que não vem surpreendendo de uma forma em que cause total indignação social quando a pauta é o racismo. E isso eu já venho percebendo há muito tempo. Só que como a gente está num período de pandemia, as informações, as notícias pela internet, a forma das pessoas se manifestar, elas são muito mais diretas. E isso a gente pode comprovar, como por exemplo, quando aconteceu fatos fortes dentro do nosso país, em que a gente via um movimento muito forte da comunidade, principalmente nas redes sociais. Só que, da mesma proporção e do mesmo jeito que isso acaba acontecendo, eu não vejo ocorrer quando a gente está falando da pauta que trata sobre os povos indígenas ou sobre a população negra no Brasil, né? Nós temos aí índices muito fortes de 2020 e agora quase fechando o primeiro semestre de 2021, que tratam sobre a questão da mortalidade do povo negro, dos povos indígenas em relação ao Covid, por exemplo. Dentre as pessoas que mais morrem em função da pandemia estão nessa base, né, de dados, de números, de estatísticas, a população negra e a população indígena. Sem contar todas as questões que vêm acontecendo, por exemplo, com a comunidade indígena, nesse período de maior fragilidade que nós estamos vivendo em decorrência da doença, em decorrência desse vírus, que os povos indígenas, além de tudo isso, têm que enfrentar os grandes madeireiros, os grandes fazendeiros, enfim, aqueles que querem destruir com a nossa natureza. E a gente tem visto aí uma luta que quase praticamente solitária, porque as pessoas, a gente vê que a sociedade não vem se sensibilizando com essa pauta. Da mesma forma acontece com a população negra. Nós estamos vendo aí pessoas morrerem fuziladas, assassinadas, massacradas, e a gente acha que é merecedor, né? Faz parte do processo, ninguém manda ser bandido. E as coisas não podem funcionar dessa forma. Partimos do princípio, né, gente? Vamos combinar. Que a gente parte do princípio que tem aí, né, as suas leis que deveriam ser regidas, que deveriam ser cumpridas, né? Existe um parâmetro de que a justiça deve ser para todos, que ela deve partir deste princípio. E nós sabemos que não é verdade. Todos nós sabemos que isso não opera dessa forma. Nós sabemos das dificuldades que é para a população negra, principalmente para os homens negros, os jovens negros, ter que enfrentar a justiça de uma forma totalmente desigual, como qualquer outra pessoa, qualquer outra figura não negra. E isso é fato. E também eu não posso deixar de citar aqui a forma como nós morremos. Nós primeiro morremos, nós primeiro somos assassinados, fuzilados, e depois se vai se ver se tínhamos culpa no cartório ou não. Então a gente já recebe esse corpo preto, corpo indígena, ele já recebe desde o seu momento de nascimento um carimbo de pena de morte. E bom, eu precisava trazer essa reflexão, eu queria dizer isso. Eu queria te contar isso, caso você não perceba. Em que momento a sociedade se sensibiliza com essa pauta? De que forma a sociedade se coloca quando acontece algo tão trágico como isso? É, exatamente isso.
a gente não tem uma movimentação, a gente não tem uma mobilização, a gente não há uma comoção nacional quando esse tipo de situação acaba acontecendo. Eu sempre digo, né, eu fiquei muito horrorizada, eu fiquei horrorizada não no sentido de que não tenho nada contra os animais, pelo contrário, eu amo os animais, né? Tanto é que o amor da minha vida, depois do meu esposo, é a minha cadela. Mas eu fiquei muito horrorizada quando houve a situação do Carrefour, quando aquele cachorro, né, foi morto a pauladas, o quanto a sociedade se comoveu, a forma como a sociedade se manifestou, a forma como a sociedade se posicionou, né, e pressionou para que situações como aquelas não acontecessem. E eu tô trazendo aqui meu pavor, meu susto com toda aquela situação do cachorro, porque quando a gente viveu situações parecidas com essa, né, de morte, de figuras, de pessoas negras em meio a uma situação injusta, uma situação que não deveria acontecer, porque nós não temos pena de morte no nosso país, a comoção não foi a mesma. E inclusive nós, negros, quando a gente teve a situação do próprio Carrefour, né, quando aconteceu isso com um homem negro aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, nós tivemos ainda que debater nas redes sociais sobre a questão de que ele merecia ou não ter morrido, porque ele era bandido ou não, ou porque tinha culpa no cartório ou não. E a situação que a gente traz em pauta, as discussões que a gente traz em pauta não são essas. É exatamente o que eu trouxe no início da nossa conversa aqui. É de por que, né? Sempre os nossos corpos já nascem condenados a morrer, condenados a serem marginais, condenados a estar à margem da sociedade. Então, Conta Aí de hoje fica aí pra gente refletir um pouco sobre como a gente se coloca, como a gente se posiciona dentro da sociedade, dessa sociedade que é sim racista, dentro das suas estruturas e principalmente nas suas instituições. Conta Aí de hoje fica por aqui e não esqueça, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Caminho do bem, o caminho do bem.